pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024. E o mercado opera misto nesse começo de semana, depois de o relatório de emprego lá nos Estados Unidos ter surpreendido para cima na sexta-feira e com dados de inflação nessa semana que devem influenciar nas expectativas sobre a próxima decisão de juros pelo Banco Central americano. Lá na Ásia, hoje as bolsas fecharam em alta, com destaque para o Japão, que subiu mais de 2%, enquanto o mercado na China segue fechado por conta do feriado que termina hoje. Lá na Europa, as bolsas estão operando mistas, com o mercado lá de olho na agenda dessa semana, que além de dados de inflação, também traz a ata da última reunião do Banco Central Europeu, que deve dar mais pistas sobre as próximas decisões de juros lá para o bloco. Indo para os Estados Unidos, semana passada fechou levemente positiva, com o Dow Jones acumulando uma alta semanal de 0,09, enquanto o S&P teve alta de 0,22 e o Nasdaq acumulou uma alta na semana de 0,08%. O grande destaque da semana ficou para sexta-feira, com o relatório de emprego payroll, que saiu bem acima do esperado. Por um lado, essa leitura mais forte fez o mercado praticamente cravar um corte de juros menor, um corte de 0,25 na decisão de novembro pelo Banco Central. Por outro lado, essa mesma leitura também afastou o medo de uma recessão americana, o que ajudou a melhorar o ambiente para as ações lá no mercado dos Estados Unidos. Bom, enquanto isso, o clima de tensão lá no Oriente Médio, devido ao conflito entre Israel e Irã, acabou afetando o preço do petróleo, o que ajuda na performance das empresas no setor de energia, mas também ameaça o controle sobre a inflação global. Bom, para essa semana, o destaque da agenda americana deve ficar para os dados de inflação, com a inflação ao consumidor saindo na quinta-feira e inflação ao produtor saindo na sexta-feira, e que, claro, devem ajudar a ajustar as apostas sobre juros. Fora isso, também nessa semana sai a ata da última reunião de política monetária do Banco Central americano e vários membros do banco vão participar de vários eventos ao longo dessa semana e, claro, devem falar mais sobre as expectativas para juros e inflação lá nos Estados Unidos. Atualizando agora as bolsas, o S&P futuro está caindo 0,47, o Eurostock 600 está caindo 0,05, lá em Londres o FTSE está subindo 0,37%. No Japão, Nikkei teve alta de 2,05% hoje. Na China, o mercado segue fechado por conta do feriado e o índice dólar do DXY está subindo um pouco, alta de 0,07%. Juros de 10 anos do mercado americano subindo agora 1%, a taxa anualizada é cotada a 4,02% anualizada. O petróleo está subindo de novo, o Brent agora sobe mais de 2%, com o barril cotado a $79,90. O petróleo segue em alta em função do conflito entre Irã e Israel, que ameaça a oferta da commodity no mercado global. Minério de ferro segue sem referência de preços, dado o feriado lá na China, que termina hoje, e no universo cripto, o Bitcoin acumula uma queda de mais de 1% nos últimos 7 dias, mas a criptomoeda agora acumula uma alta de 1,5% nas últimas 24 horas. O preço do Bitcoin agora é na casa dos $62.900. Por aqui, o Ibovespa caiu 0,7% no acumulado da semana passada e fechou na marca dos 131.791 pontos. Já o dólar subiu 0,5% no acumulado da semana, com a moeda americana fechando aos R$ 5,46. Aqui, o destaque da semana ficou para a elevação da nossa nota de crédito pela agência de risco Moody's, que citou reformas anteriores, como a independência do Banco Central, reforma trabalhista e também a lei das estatais como pontos de melhora. Por outro lado, o relatório também mencionou que o lado fiscal do país segue sendo aí o ponto de atenção que pode prejudicar o ambiente para os investidores. No mercado de ações, o setor de petróleo aqui também foi ajudado em função da alta do preço do petróleo no mercado global e com isso as ações da Petrobras subiram aí quase 5% no acumulado da semana. Do lado negativo, a Açaí foi quem caiu mais, o destaque aí do papel, que ficou com uma queda de quase 14% na semana depois que a Receita Federal envolveu ativos da empresa no valor de mais de 1,3 bilhão de reais em discussões que envolvem o grupo Pão de Açúcar. Para fechar, a agenda dessa semana também traz destaque para a nossa inflação. Sai o IPCA fechado do mês de setembro, na quarta-feira. O mercado aqui espera uma aceleração na comparação com o mês de agosto. Fora isso, o IBGE também publica nessa semana a pesquisa mensal do comércio e a pesquisa mensal de serviços, que vai trazer mais informações sobre o nosso ritmo de atividade aqui no Brasil. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.